Olá, eu sou Carlos Murtê e venho aqui para poder compartilhar com vocês um trabalho que foi desenvolvido em virtude de uma grande demanda que tem acontecido de aprimorarem-se as técnicas e as metodologias de atividade à distância, junto com os mais diferentes estudantes, com profissionais. Eu venho trabalhando com aprendizagem ativa há mais de 20 anos, eu sou autor de livros didáticos há muitos anos, e uma das formas que eu tenho me aprofundado é no trabalho de como é que a gente pode construir contextos qualificados, disparadores de aprendizagem, e a partir deles a gente construir cenários que envolvam diferentes pessoas na solução compartilhada de problemas, na construção de hipóteses, enfim. O desenvolvimento de uma série de fundamentos de uma aprendizagem que pode ser muito mais construtiva do que os modelos tradicionais que a gente tem vivido. Nesse aspecto, eu trouxe hoje um trabalho que foi desenvolvido junto com estudantes de sexto ano e compartilhei com eles os disparadores de aprendizagem por um formulário Google, que está aqui no link junto com esse vídeo. E a gente construiu um trabalho bastante envolvente, onde eles puderam ter contato com uma série de vídeos e eles respondiam a alguns desafios que eram completamente encadeados nesse formulário Google, e a partir das respostas que eles nos deram, a gente construiu posteriormente, com 8 estudantes, uma dinâmica interativa de aprendizagem que eu estou convicto que pode ajudar muito aquelas pessoas que estão buscando soluções para resolver problemas tão delicados quanto a questão de trabalhar um desafio que é fazer formação à distância. E se quem tiver interesse de fazer algum comentário, eu fico à disposição para poder interagir posteriormente. Muito obrigado. O que vocês acharam de ter visto lá o vídeo, ter feito aquela investigação e aqui esse processo todo? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que vocês sentiram? Como é que foi o processo? Eu me senti o Sherlock Holmes. Que legal! Sherlock Holmes do Will Smith. O Sherlock Holmes moderno. Aí eu me senti... Não sei como é que eu me senti. Eu me senti feliz e oportuna. Porque eu tava tendo uma oportunidade, sei lá, de Feliz. De entender coisas que talvez eu não entenderia se isso não acontecesse. Parabéns. Sim, foi diferente. Igual Parabéns, Vitória. na verdade, às vezes o professor passa Vamos ouvir um de cada vez. Agora a Bia vai falar. Bia, pode falar. Eu achei diferente, porque, tipo, na maioria das vezes o professor passa coisa no quadro, copia, às vezes entende, às vezes não entende, e fica assim. Foi diferente. Você pesquisa, você vai tentando descobrir o que realmente é aquela coisa, Eu também achei muito legal. Quem tá falando agora? Bem interessante. Bianca. Diga, Bianca. Fala, Bianca. Achei bem interessante
as perguntas, as coisas pra gente entender bem como que é isso, né? Muito legal, muito legal. Bom, minhas primeiras impressões eu falei assim. Calma, eu quero falar também. Quem tá falando agora? Manu tá falando? Ana Laura que tá falando agora. Tá, Ana Laura, então vamos fazer a sequência. Ana Laura e depois Manu, tá bom? Aí, tá, beleza. De primeira impressão eu falei assim, meu Deus, isso vai ser muito difícil, não vou conseguir fazer nada, eu tenho certeza, eu vou ficar um dia inteiro fazendo só isso. Aí minha mãe chegou assim, minha filha, tem que botar a cabeça pra pensar. Eu falei assim, meu Deus, mãe, eu vou ficar aqui o dia inteiro. E aí, Garcia... Aí, eu fui fazendo e fui interagindo e foi muito bom. E eu pensei assim, nossa, porque não tá tudo pronto, sabe? Você tem que investigar mesmo, tem que ver, olhar o vídeo, interpretar o vídeo, porque não tá escrita a resposta pronta. Você tem que pensar de acordo com o que você viu. É tipo assim, porque sempre tem a resposta no livro. Então... Que legal, Laura, que legal. Muito Entendeu? bom, muito bom. Mas assim, não foi uma experiência. Posso falar? Porque assim, não foi uma experiência tão ruim assim. Porque eu, às vezes, tenho muita dúvida e vou lá e pesquiso a coisa, ou no livro, ou qualquer coisa. Eu vou lá e pesquiso. Eu nunca tive uma coisa que eu tinha que fazer aquilo em específico. Mas de resto, eu já tinha feito várias coisas do tipo, assim. Tá bom, eu gosto muito... Vanessa, Manu, vamos ouvir Manu agora. Foi, assim, foi muito legal, foi bem divertido também. E foi legal, a gente interagiu entre amigos. Tipo, a resposta do Matheus. Se não tá correspondente, a gente vai debatendo, foi bem legal. Que bom. Então agora, acho que já todo mundo já falou. Só João Vitor, o que você achou? Achei legal de fazer isso. Ai, João, pelo amor de Deus. Achei legal de fazer isso. O cara tem uma resposta. Cada um tem uma resposta. Cada um tem que ter uma resposta, né? Oi, eu sou a Doni. Quem escreveu isso? Matheus. Bom, vamos começar. Agora vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter que ter muita organização para a gente poder não falar todo mundo ao mesmo tempo, tá? Então eu vou ajudando vocês a se organizar. Primeira coisa que eu quero fazer uma passada aqui é que todo mundo deu... primeiro que todas as respostas ficaram muito legais. Então, agora, só que eu acho que era legal a gente poder falar um pouco sobre elas. Primeiro que todo mundo colocou erupção do vulcão, vulcão submarino, erupção de vulcão, maremoto. Eu achei legal também essa outra visão de que o vulcão provocou um maremoto. Um fenômeno natural é a erupção vulcânica, a erupção vulcânica do mar, erupção de vulcão, Então, todo mundo, na hora que viu o processo, de repente já entendeu que aquilo tudo aconteceu porque tinha uma origem lá, que era a erupção de um vulcão. Bom, aí todo mundo foi depois e olhou para o mapa e o título dos mapas ficaram todos muito parecidos. E é isso mesmo, placas tectônicas, divisão das placas tectônicas, mapa de placa tectônica, e aí estava tudo bem. Agora, o grande desafio que aconteceu, o grande desafio foi identificar no mapa o local onde ocorreu o fenômeno investigado. E aí foi legal, porque assim, teve um processo. Teve um processo assim que umas pessoas... O primeiro passo que a gente deu para poder descobrir tinha que ter sido lido lá com muita atenção no primeiro enunciado. Olha o primeiro enunciado. O primeiro passo da nossa investigação é assistir ao vídeo da ilha Wakahari. Primeiro eu queria o seguinte. Primeiro, eu não quero que vocês falem ainda qual é o lugar onde aconteceu, que pode ser que a gente ainda não saiba direito. Wakahari. Onde que é essa ilha Wakahari? Então, qual que foi o caminho que vocês seguiram para descobrir? Onde que é essa ilha Wakahari, sem falar o país? Sim. Eu olhei no Google. Fica na Bahia. Matheus olhando no Google. De Plente. Mas não, antes de falar. Eu não lembrei. Poxa, Vitória. Você não tem que lembrar, não. Todo mundo aqui tem um pouquinho de Dory no sangue. Ele vai falar depois. O Dory. Dory tem a ver. Eu não entendi. Para esquentar as coisas da Laura. Aí, Adoro esquentar as coisas. olha aqui, ó.
o lugar, então aí cada um foi colocando as placas em diferentes localidades. Agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, vou compartilhar minha tela. Bianca, eu sofri demais, Bia, filha. Ô, gente, peraí, eu quero ver a tela. Eu sei onde é. Eu sei onde é. Peraí, antes da gente ver, vamos lá aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu sei onde é. Olha aqui. O que acontece? Olha, estão todas as placas ali. Quando a gente vai lá na Ilha Wakahari, no Google, a gente vai descobrir que esse lugar, quem quer falar qual é o país onde que tá? Qual é o país? Eu. Nova Zelândia. Nova Zelândia. Então a Ilha de Wakahari é na Nova Zelândia. E aí, qual é? Era pra saber o país. Eu perguntei qual que é o país onde acontece. Era pra saber o país. Ana Laura, joga no Dr. Google. Mas espera aí só um pouquinho, Matheus. Eu coloquei qual placa. Gente, vamos só dar um silêncio por um pouquinho só. Olha, a sua pergunta é ótima, Ana Laura. Não é que necessariamente era para saber o país. Acho que nem está lá na pergunta. Mas o que acontece? A pergunta é, entre quais placas? Para a gente saber entre quais placas que a gente tem, a gente precisaria saber qual que era o país para a gente saber onde que ele estava. Tá certo? Então, quando a gente procura a ilha de Wakahari, o que a gente vai saber? Que a única lugar que tem ilha de Wakahari é onde? Na Nova Zelândia. Aí, a hora que a gente vai procurar onde está a Nova Zelândia no mapa, a gente vai identificar onde é que está a Nova Zelândia no mapa. Agora, alguém pode falar comigo onde que está a Nova Zelândia aí? Eu acho que está na placa pacífica. Eu também. É na placa pacífica. Entre a Pacífica e a Australiana, porque a Austrália também é na Oceania, junto da Nova Zelândia. Vocês estão vendo a minha setinha aqui? Tô. Não. Mexe aí. É entre essas duas placas. Aqui, ó. Aonde que tá aqui, ó? Olha o lugarzinho onde que tá aquele vulcão. A ilha de Wakahari, se ela tá na Nova Zelândia, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que ir lá no Google, saber onde que ficava a Nova Zelândia. E a gente não sabia exatamente onde que era a Nova Zelândia. A gente vê que ele está entre duas placas aqui, ó, lá na Nova Zelândia. Então, mais um passo na nossa investigação. Já descobrimos o lugar onde estava o vulcão. Agora, presta atenção. Não tem erro. O que tem é assim, a gente vai fazendo a investigação e aí a gente levantando as hipóteses. Tem hipótese que dá certo, tem hipótese que não dá certo. Mas aqui, o problema é a gente aprender a investigar, mais do que acertar ou errar, tá bom? O que nós estamos fazendo aqui é voltando lá, descobrindo o que a gente fez certo, o que a gente fez errado, e foi lá e já descobriu que nós estamos lá na placa pacífica, na australiana com Pacífico. Tá bom. Aí, qual que é o nosso próximo passo? Olhar para esse mapa. Esse mapa aí... Esse é um mapa muito interessante que mostra a localização dos vulcões e terremotos no mundo. Agora, como é que é a hipótese? Olha que a gente olha isso. Qual que é a hipótese que a gente constrói? Tá por... Aqui, ó, Pacific Plate, Australian Plate. Tá por aqui, assim, ó. Que as placas tectônicas são os lugares onde tem esses principais tipos de desastres naturais. Então, olha aqui. É verdade. Ô, Vitória. Mas peraí, vamos ver. A Vitória falou assim, as placas tectônicas são os principais lugares onde acontecem desastres naturais, como vulcão e terremoto. Mas esses fenômenos, né? Porque, na verdade, esses fenômenos são muito importantes. Eles podem se transformar em desastres se eles geram problemas para as vidas humanas. Mas eles são importantes para a própria vida da Terra. Agora, vamos pensar o seguinte... Vamos ver, olha, acompanha a minha seta aqui, ó. Esse desenho. Aí, quando a Vitória falou assim, nas placas tectônicas, será que são as placas tectônicas? Ou qual que é o lugar onde acontecem os terremotos? Olha aqui. Tem em volta. Acho que é em volta das placas tectônicas. Verdade, em volta. Em volta, nas divisões, nas fronteiras das placas tectônicas. Fronteiras ou divisões das placas tectônicas. Olha aqui. Então, vocês tinham essa ideia de que vulcão e terremoto acontece quase exclusivamente nas fronteiras das placas tectônicas, que é nesses lugarzinhos? Olha, não, mas... Olhando para essa evidência, vocês estão percebendo que vocês aprenderam com a investigação de vocês a partir dessa evidência? O quê? Como assim? Calma, não tô entendendo nada, Carlos. A partir do que a gente descobriu nesse mapa, a gente descobriu onde que se concentra os desastres naturais. Tipo isso. Ótimo. Isso mesmo, Matheus. Mas mais do que isso, vocês descobriram agora um fenômeno, um padrão para um fenômeno.
Um padrão para o fenômeno. Então, agora, o que acontece? Se eu perguntar para vocês onde é que normalmente acontecem os fenômenos naturais relacionados a vulcão e terremoto, qual que é a resposta que vocês têm para poder? Na fronteira dos países da... Na fronteira de onde estão localizadas as placas tectônicas. Na fronteira, as ao placas redor, ao tectônicas. contorno. Nos Ao contornos aí, ó. contorno? No contorno. Não, Matheus, não. excelente. Eu tô falando mesmo. isso só por causa que, tipo... Não, porque tá Excelente. exatamente, entendeu? Isso. Ao Perfeito, tá perfeito. Eu falei tudo errado, eu sei. A Mas sua frase Não com a falou sua errado. voz Eu foi acho que engraçada. falou certíssimo. No contorno. E é Eu o contorno também. mesmo. Porque, Vamos tipo, voltar tá... Não é o tipo, contorno. Isso aqui em não é o contorno. volta. Tá, tipo... Não é tipo em volta, é em volta. Eu ri da sua voz. Matheus, então, isso que eu tô falando. Eu falei errado, mas eu, tipo, tentei... Não falou vocês errado. entenderam, Falou né? certo. Vocês entenderam, então tá bom. Você falou vocês certo. entenderam, eu falei certo. Tá bom? Não se preocupe com isso. Até, eu não estou vendo ninguém falar nada errado agora. Nesse nosso trabalho, não tem essa história de quem acertou e quem errou. Nós estamos fazendo uma investigação compartilhada. É junto que nós estamos construindo esse trabalho. Bom, aí, o que acontece? Então, esse foi um fenômeno. Agora, eu queria assistir junto com vocês, vamos lá ver, esse fenômeno que agora para a gente entender o que está acontecendo aqui de baixo. Olha, o que nós vamos... Esse vídeo ele vai nos mostrar o que está ocorrendo debaixo desses lugares aqui onde está acontecendo. Porque, agora que vocês assistiram o vídeo, vocês perceberam que a gente está entendendo o que está acontecendo embaixo de cada uma dessas fronteiras? E é isso que é o mais interessante. Agora, o que nós vamos fazer? Meu Deus, Matheus, que exagero. Olha aqui. Então vamos lá. Você vai ver o vídeo? Nós vamos ver o vídeo, né? Na verdade. Vamos ver o vídeo. Eu vou compartilhar a tela. Agora só que Não, eu fiquei com tanto medo do primeiro vídeo. Eu também fiquei quando veio aquela névoa lá toda. Eu falei assim, gente, mas não é possível, deve ser fake, não é possível que isso é possível. Acho que foi montado em 3D. Primeiro. Eu jurava que foi montado em 3D. Eu também. Olha que interessante aquilo lá. E teve até alguém que respondeu. Na verdade, isso não existiu, porque não tem um lugar. Foi muito legal se alguém respondeu isso. E depois, aí, a hora que a gente vai investigando, que a gente vai descobrir. Foi Vitória. É a casa de Vitória. Deixa eu perguntar. Vocês estão vendo agora já o vídeo, já? Eu compartilhando na tela? Sim, estamos conseguindo. Tá. Então, vamos assistir de novo o vídeo. Gente, vamos deixar em silêncio. Olha lá o que está acontecendo. Prestem atenção na divisão das duas placas. Olha, vamos voltar um pouquinho para vocês entenderem bem o que está acontecendo. Olha, primeiro, olha a divisão entre... É um gato. Tá vendo que elas estão... Umas placas estão se afastando, uma está se afastando da outra? Olha, tá vendo que ela está se afastando? Água. Perceberam aqui que elas estão se afastando? Elas estão moldando o planeta Terra. Então, essa parte que elas estão se afastando são basicamente o contorno delas, né? É o lugar no contorno. Mas agora, olha lá o que é. Olha onde o vídeo vai. Presta atenção que ele vai lá. Olha lá. Olha do outro lado o que está acontecendo. Na medida que ela está afastando de um lado, o que está acontecendo? Ela tá entrando, entrando no outro. Isso, exatamente. Ela tá moldando a placa. Ela tá mudando. Aí o que acontece? Ela tá descendo e tá se movimentando. Tudo isso, olha para vocês verem. Essa parte de baixo, ela tá provocando uma... Qual que é? Me fala qual que é o estado físico dessa parte de baixo que tá aí? Essa vermelha. Gasoso. Olha, que é uma hipótese boa, Matheus, mas vamos pensar aqui. As placas tectônicas, elas ficam flutuando em cima dessa parte vermelha. E que essa parte vermelha, ela não é necessariamente gasosa.
uma placa pastosa. Por que a gente tem? Ela é pastosa e fica meio fluida. Mas que evidência que a gente tem disso aqui que nos fala que ela é desse? Não sabia nem que existia esse termo pastosa. Pra mim, pastosa. Meio sólido. Eu também não. Mas que evidência que a gente descobre que ela é desse? Como é que os cientistas viraram e falaram? Bom, isso não é gasoso, não é líquido, é mais pastoso. Agora, o que acontece? Então, que evidência que nos diz que a consistência dessa parte de baixo aí, ela não é completamente líquida, ela não é sólida e não é gasosa. Qual que é a evidência que a gente tem para poder falar assim, que os cientistas viraram assim, ela deve ser desse jeito? É muita pesquisa, porque ninguém tem a capacidade, ninguém consegue ir aí nesse lugar. Isso, a bem que falou isso, temperatura Muito bem, Laura. Ninguém é consegue ir. Uma profundidade muito grande lá embaixo. Como é que a gente não tem sonda que chega lá? Não tem sonda que chega lá. Simplesmente abrir um E agora, pedaço que evidência que a gente fala que é a consistência disso aí? Vamos pensar nisso? Qual que é a evidência que a gente tem? Nenhum, isso é uma teoria. É uma das teorias mais próximas da real. Não, mas toda teoria tem uma evidência. Isso. É verdade. Toda teoria tem uma evidência. Muito bem, Matheus. É Vamos lá. verdade. Vamos continuar Porque vendo o é igual vídeo. chegar e falar, o coronavírus é uma gripe. Qual que é a minha evidência? Porque o sintoma é tipo gripe. Tem que estudar pra Entendeu? entender. Vamos continuar verdade. vendo o vídeo. Vamos continuar vendo o vídeo. Como é que a gente vai tentar ver onde que está essa evidência? Tá, A evidência está no play. vídeo. O calor da Terra gera um Todo gás. mundo acertou que o calor do fundo da Terra está aquecendo, isso está provocando movimentação. Agora vamos ver aqui. A Terra Olha tá lá, muito olha lá. calor. Como? Eu não entendi essa parte. Ela tá entrando uma na outra? Não... É isso, uma desce e outra vai subindo, tá vendo? Outra desce Sim. Mas como? Por quê? por causa da movimentação das placas. O terremoto é quando a placa tectônica mexe. Isso é um terremoto, eu acho. Exatamente, vai encostando uma na outra. Isso aqui, imagina as pessoas que moram nessas regiões aqui, ó. Imagina as igual pessoas que moram nessas regiões. Igual o vídeo de vulcão. Tinha uma casa, Caralho, tinha um cara filmando. Isso, Presta atenção agora. Presta atenção. Olha lá o que está acontecendo. Olha lá o que está acontecendo. Esse Às vezes, Onde que está a evidência? Onde que está a evidência? Magma é o nome disso, tá vendo? Porque aquilo tudo era magma? Sim, isso é magma, porque às vezes o magma ele ultrapassa os limites das placas tectônicas. Você não sabia disso, não? Você sabia disso? Acho que sim, eu acho que eu tinha visto no outro vídeo. No Ai, negócio de que legal, ciências, gente. É mesmo, daquele questionário. Isso, que o magma ultrapassa as O limite das placas tectônicas. Eu acabei de ler no livro, então. chega na superfície da Terra. Mas eu já tinha essa Carlos tá tão hipótese. feliz com a nossa inteligência. O Carlos tá tão feliz com a nossa inteligência. Deus, é muito figura. Aqui, ó. Então, o que nós estamos fazendo? O que está acontecendo? Durante essas movimentações dessas placas, o que forma uma pressão nesse material aí, tá vendo? Essa parte mais fluida é chamada de manto. E aí, na hora que a água, na água das fossas entra, ela provoca uma alteração na pressão e elas sobem e forma o vulcão e sai pela crosta, pela litosfera. Então, o que acontece? Isso aí essa parte de cima é a crosta terrestre. Sim. E a parte superficial do manto, que é esse vermelho, mais essa crosta, forma o que a gente chama de litosfera. Uhum. E aí o que acontece? Toda essa movimentação dessas placas que estão acontecendo, ela em alguns lugares ela gera essa pressão nesse fluido, no manto. Esse manto gera essa consistência desse material que é chamado de magma. E esse magma vai sair, como vocês já disseram, pela crosta terrestre. Tá E vai certo? virar rocha, que é isso. Isso. E aí ele vai formar essas rochas magmáticas. Elas formadas de Sim, magma. as rochas magmáticas. Não é isso? Uma vez eu tava vendo um vídeo. E as relações e as rochas vulcânicas? Como que se forma?
Quando a lava seca, eu acho que Isso, quando a lava, o magma ele vai e isso. vem em forma de lava. Na atmosfera ele vem em forma de lava. Eu acho que é. Aí seca. Muito bem, isso mesmo. Essas conclusões estão excelentes. É isso mesmo que a gente está fazendo. A gente está entendendo esse fluir. Olha lá. Andando. É o meio do mar, vulcão. Havia um vulcão. Isso é uma coisa que eu sempre vi em desenho animado e nunca tinha que acontecia. Quando eu tinha, tipo, 4 anos, eu achava que quando o vulcão entrava na erupção, era tipo, pum! Aí vinha um negócio assim, ficava, pá! Lava, não. Aí eu achava... E agora vamos ver outro fenômeno fundamental, que é o fenômeno do choque das placas tectônicas e o que acontece com eles. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Espera. Qual o nome dela, Matheus? R$2. Aninha. Meu Deus, o que é isso? O que tá acontecendo? Ah, tá. Sou eu que tô... Moléculas biológicas. Mano, que palavra linda. Vamos combinar que moléculas biológicas é uma palavra linda, uma frase. Moléculas não, biológicas é. Moléculas é uma palavra linda. Vamos ver aqui agora. O que nós vamos ver agora? Moléculas de água. A próxima questão. Vamos continuar agora, que é a próxima questão. Como é que é? Primeiro, foi muito legal a investigação que vocês fizeram também, que a gente foi lá no... Qual que era o ponto mais alto da crosta terrestre? É o Monte Everest! É o Monte Everest! Eu não tô bem. É o Monte Everest. Eu não tô bem hoje. Eu não tô bem hoje. Hoje eu não tô bem. Eu falei ponte. Parabéns, Ana Laura. Você não está bem. Carlos, o Monte Everest é no Peru? Não. Monte Everest. O que vocês acham, gente? Onde que é o Monte Everest? Muita gente respondeu lá. É no Peru. É no Himalaia. É na China. Não, como é que é? Peraí. Não é. Peraí, Na China é o Kilimanjaro. É na Ásia, É R$2. Mentira. Aqui, ó. É na Ásia. Eram 2 países. Ásia. Onde se localiza o Monte Everest? João, você podia ver. Eu acho que tá pesado demais para a gente poder ficar de dois vídeos aqui. Ah, voltou, tá bom. Olha aqui, ó, presta atenção. Olha onde é o Monte Everest. Ele é na Cordilheira do Himalaia. Isso. É a Cordilheira do Himalaia. Agora, só que a gente vai mostrar um fenômeno muito interessante para a gente aí agora. Nepal e China. Na divisa entre o China e o Nepal. Ah, eu escrevi isso também. Isso, várias Nepal pessoas e China. escreveram. Muita gente Eu pus Nepal. Aqui, ó. Olha lá. Ah lá, Só na ver qual é China. a divisa de alguma coisa. Eu vi esse vídeo. Eu achei esse vídeo muito interessante. Eu achei esse vídeo mais interessante. Eu achei, tipo, Não, o mais recente é o primeiro. Presta Foi mais atenção. interessante. Isso aí. O primeiro eu fiquei assustada, poxa. Eu fiquei assustada, achando que eu ia morrer atrás da tela. Por isso é o melhor. Eu também achei. Eu falei, eu morri. A minha Ai, barriga. gente, mas deve dar um medo. Porque esse povo fica inventando cada coisa que Calma, acontece. gente. Olha, presta atenção. Vamos ouvir, vamos conversar aqui, ó. Já morreu. Olha aqui. Esse fenômeno que esse vídeo mostra, ele é um fenômeno que demora milhões e milhões de anos para acontecer. Então, tipo, Não acontece de uma hora para outra. As placas, a movimentação das placas, ela é muito As placas muito lentamente baixa. vão mudando o planeta Terra. Isso, elas vão provocando e tem alguns movimentos que são mais intensos e aí acontece, olha lá, olha o que acontece, a formação desse tipo de montanha aqui, que é o Himalaia. E a gente tem uma Eu acho que pertinho da gente. Bateu. E aí o que acontece? Que bateu e elevou até assim. Isso. As placas elas estavam todas no nível do mar, presta atenção. E aí, de repente, quando elas se chocam, o que acontece? Acontece que uma delas fica mais por baixo e a outra eleva-se, igual aconteceu lá. Uma foi por baixo, a outra eleva-se. E aí, nessa elevação, esse choque foi tão intenso que as terras se elevaram-se tanto que formou-se o complexo mais alto de todo o mundo. Agora,
Vamos tentar voltar um pouquinho aqui e ver como que a Terra era antes disso acontecer. Era Pangeia. Os continentes eram separados. Então, Eles eram juntos. Ana Laura. Aí depois Eles olha marcam lá. eu tô errado, foi só de brincadeira mesmo, era tudo junto. Olha, Aí eles porque separaram. tá vendo? aí Eles o terremoto chegou, os dinossauros morreram. Eles estão começando a se separar, tá vendo? Agora, prestem atenção. Olha que informação interessante que a gente tem nesse lugar aqui, ó. Aqui, ó, nesse lugar aqui. Quando elas eram todas juntas, imagina o seguinte: já tinham animais, plantas, tudo. Dinossauros, gente. Tava tudo aí. Dinossauros, gostei. Essa é a época dos dinossauros, não é? Ok, botei dinossauro. Nós temos, essa é uma pergunta boa para ser investigada. Há quanto tempo existia a Pangeia e depois a Pangeia foi separada? Isso é uma pergunta muito boa. Se a gente perguntar isso, como é que a gente vai entender como é que funciona, que animais que viviam nessa época? Essa é uma ótima pergunta de investigação, para a gente saber qual que era o momento da Pangeia e quais os animais e os seres vivos que viviam nessa época. Se eu não me engano, Rose disse que isso era na época dos dinossauros. As coisas que os desenhos animados, baseados em desenhos animados que ensinam coisas. Falaram que é 63 milhões de anos atrás. Bom, vamos pensar. Essa é uma investigação importante. Essa é uma investigação importante. Essa é a sua hipótese, Matheus. Agora, para a gente confirmar a nossa hipótese, a gente tem que investigar. Essa que é o caminho que nós temos que fazer. A investigação que está sendo proposta aqui é: há quanto tempo a gente tinha a Pangeia e a Pangeia começou a se separar e a formar os diferentes continentes, certo? A separação dos continentes aconteceu há quanto tempo? Aí, e nesse momento a gente vai entender que tipos de animais, de organismos que estavam lá, porque a gente vai saber a data e a gente vai tentar entender. Mas o que é importante a gente saber aqui? Imagine quando isso aqui tudo era juntinho. Tinha algumas espécies de animais que estavam aqui. E vamos pensar o seguinte, por exemplo, nesse lugar aqui, ó, podia como ter... se fosse metade do mundo só água e metade do mundo, tipo, só terra. Não. Matheus, não. se eles estavam tudo junto, acho que seria mais não ou era, menos assim. Não era. Matheus, era calma, tipo... mais ou menos. Era mais água do que terra. Vamos combinar. Ela sempre foi mais água que terra. Vamos combinar o Sim, seguinte. Matheus, eu Aqui, sei, mas eu tô falando só, tipo, pra... eu acho que o que a Ana Laura está falando está correto. Agora, não mas peraí, vamos só pensar o seguinte. Vamos fazer um combinado aqui. Aqui nesse lugar não tem assim, não, isso está errado. Não, isso está certo. Nós estamos numa equipe de investigação. A nossa equipe, todas as hipóteses são importantes para a gente criar a nossa investigação. E o que eu estou dizendo que a Ana Laura está falando é importante, porque todas as hipóteses que nós estamos criando, elas são relevantes para a nossa investigação. Aqui não vai ter não certo e errado. Aqui vai ter hipóteses de investigação. A hipótese que você construiu e atrás, Matheus, foi excelente. Você teve uma hipótese muito boa. Agora, a Ana Laura está construindo uma outra hipótese, que também é uma hipótese muito boa. As hipóteses é que vão nos ajudar a gente a fortalecer o nosso processo de investigação, ok? Não vamos negar as hipóteses. Vamos aceitá-las, porque aí a gente vai investigá-las. Você fez uma hipótese aí que está ótima e que nós vamos investigar essa hipótese. Deixa eu sair do negócio, gente. Certo? Agora, essa é mais uma. Agora vamos pensar o seguinte. Vamos pensar aqui, ó. Hoje nós temos no Brasil uma espécie de ave que é chamada de ema. Vocês já viram a ema? Todo mundo conhece a ema? Sim, já. Sim. Ema, adoro esse nome. Todo mundo conhece a ema? Agora vamos pensar o seguinte. Que espécie parecida com essa ema que tem lá na África? Avestruz. Ótimo. Nossa, eu lembro de um momento, Carlos, que eu fui pro Parque da Avestruz. Mas você falou também? Sim, eu fui com Deus. Sim, eu também fui lá. Muito legal, né? Que bicho muito feio. legal.
É um bicho muito feio. E eu, tipo, fiquei imaginando. Eu também já vi. Qual a diferença entre ema e avestruz? Porque praticamente quase a mesma coisa. Que os dois são feios, primeiramente. Os dois são feios e os dois assustam. Não, Siriema é a ema pequenininha, magricela, leve. Eu acho aquele bicho lindo. Sim. Eu acho aquele bicho lindo. Eu já vi. Agora, vamos pensar o seguinte. Essa é uma pergunta de investigação importante. Ô, gente, vamos tentar falar um de cada vez. Essa é uma pergunta de investigação extremamente importante. Por que a ema e a... Qual que é a diferença entre a ema e o avestruz e qual que é a relação? Eu acho que eu sei. Vamos pensar, eu quero, é nessa pergunta que eu estou fazendo aqui que vai nos ajudar a responder isso. Vamos pensar que nesse lugar aqui, ó, quando era tudo juntinho, tinha uma população de um ancestral da ema e do avestruz. Pra mim, desenho, gente. É porque dizem que... Ô, tio Carlos, uma coisa que a minha professora me ensinou no 4º ano, ou alguém me ensinou, eu sei que alguém me falou que as aves, as galinhas são mais próximas dos dinossauros do que os jacarés. Olha, que muita hipótese muito interessante. Aí eu fui falar isso pra minha professora, aí todo mundo começou a rir de mim. Eu falei, não precisa rir de mim não, eu tô certo. Me disseram isso ano passado. Mas isso talvez seja... Essa é uma hipótese muito Ainda bem que eu interessante. nem era dessa sala. Mas essa é uma hipótese interessante. Era 4º ano? Não, alguém me disse algum dia que as aves são mais próximas aos dinossauros do que os jacarés. Eu tenho uma visão sobre essa hipótese. Diga, Vitória, qual que é a sua reflexão sobre essa hipótese, Vitória? Olha só, na maioria das vezes, você já viu aqueles dinossauros que têm asas, que voam, essas coisas. E o que eu acho, o que eu vejo disso é que tem os pássaros atuais, a galinha principalmente, são evoluções desses animais. As patas, por exemplo, são muito parecidas às galinhas. Tem algumas aves também. Por isso que tem até um animal pré-histórico que é muito ema. Isso é ótimo. Olha aqui, mais um passo que nós demos. A Vitória trouxe mais elementos dos conhecimentos que ela tem, das hipóteses. Então, a Vitória levantou mais hipóteses. Olha como é que isso está fortalecendo. E aí o Matheus está trazendo várias imagens que está comparando esses diferentes... Eu acho que esse animal que a Vitória falou é o emo, esse bicho feio aqui do lado. A gente tem mais ou menos 5 desses. Tem o kiwi, tem o emu, tem a ema, tem o avestruz, tem vários deles que estão todos na mesma linhagem. E eu quero chegar nessa pergunta que eu estou fazendo. Imagine que nesse lugarzinho onde está minha seta tivesse uma população de um ancestral de todos esses 5 aí, tá certo? Sim. Nesse lugar aqui, ó, ficar circulando uma população de um ancestral de todos esses bichos aí, tá certo? Sim. Nessa região aqui, ó, um monte de ancestral. Eram todos parecidos. De repente, olha o que acontece. Eles ficam separados. Eles começam a se separar. Aí eles evoluem diferente. Aí o que acontece? Um deles ficou na Austrália. Outro deles ficou na América do Sul. Outro deles ficou na África. Outro ficou na América do Norte. Ou seja, África, América do Sul e Austrália. Aqui eu tenho o kiwi. Aqui eu tenho a ema, o avestruz. Aqui eu tenho a ema. Por que? Olha, presta atenção. O que aconteceu? Eles eram uma população só. Nesse movimento que aconteceu, a Austrália se distanciou, a América do Sul se distanciou. O que aconteceu? Por que eles ficaram diferentes? Porque cada um vivia numa região diferente. Muito bem. Isso, você tem condições. E que condições dessa região que alteraram? O que mudou nessas regiões? O clima. Vegetação. Temperatura. Ou seja, esse aqui pode ter ficado nos trópicos, mas esse aqui ficou abaixo dos trópicos. Esse aqui, ó. E aí, olha o tanto de coisa que pode ter acontecido para que, depois dessa Pangeia, esses bichos que vocês estão acabando de mostrar ficassem diferentes uns dos outros por causa de alterações, como vocês estão dizendo. Várias alterações. Tio Carlos. Oi. Você acha esse bicho aqui bonito?
Acho. Todos lindos. Não existe bicho. Não tem bicho que eu não acho bonito. Eu acho todos lindos. Garcia não está prestando atenção, estou vendo você, Garcia. Então agora. Eu acho bonito. Agora eu quero trazer. Bonito. Agora, mais uma coisa que nós vimos agora. Agora, vamos pensar aqui no Himalaia. Na Cordilheira do Himalaia. Olha lá. Sim. Essa Cordilheira do Himalaia, imagine que é o seguinte, teve um cara que chamava Leonardo da Vinci, ele fez uma pesquisa lá nas montanhas da Itália. Tá vendo? Esse cara, ele descobriu lá nas montanhas da Itália, lá no alto das montanhas, conchas de moluscos marinhos. Qual que foi a hipótese que existia na época? Que o dilúvio da Arca de Noé levou... Foi Moisés? Dilúvio da Arca de Noé. Dilúvio, eu falei Moisés. Levou as conchas lá para o alto das montanhas. Só que a hipótese científica que foi testada foi diferente disso. Por que vocês acham que as conchas dos moluscos estiveram lá, foram encontradas no alto das montanhas da Itália, pensando nesse fenômeno aqui que aconteceu? Bom, eu tô tendo uma hipótese aqui, sabe? Qual a hipótese? Porque, Fala tipo da sua assim, hipótese. que tava tudo normal, só que quando, tipo, era junto, não era? Tudo junto. Aí se separou, Não, era tudo. beleza. Presta atenção. Era junto? Era junto? Olha aqui. Olha aqui, ó. Não tô falando aí. Aí, ó. Olha lá. Olha o movimento que aconteceu. Aí. Ó. Tá, aí se separou. Era junto. Era lá atrás junto. Agora olha o que está acontecendo aqui, agora... ó. Eles se juntaram. Isso. E se juntou de... Aí a colisão... Foi uma colisão. É isso, a colisão fez as montanhas. A Cordilheira do Himalaia. Que dá origem ao melhor céu. A colisão se formou. Isso. Qual que é a sua hipótese? Pode continuar tratando a sua hipótese. E como foi uma batida muito forte, muito grande, um pedaço de terra que estava ali juntou dando a cordilheira. Isso, tá ótimo. Essa hipótese tá excelente. Agora, por que como fenômeno... Olha aqui, ó, presta atenção em todo esse tá acontecendo aqui, ó. Tudo que está acontecendo aqui. Presta atenção. Por que de repente aconteceu esse... vamos pensar que aqui está a Itália. Por que na hora que aconteceu esse choque, o Leonardo da Vinci ele foi lá em cima, milhões e milhões de anos depois, e descobriu fósseis de moluscos, ou seja, concha do mar, no alto da montanha? Porque antes, quando eles estavam se separados... Eu sei por quê. Peraí. Vamos calma. Quem estava falando que vai continuar a hipótese? Bianca, fala, Bianca. Eu acho que é porque quando eles estavam se separados, eles estavam perto do mar. As conchas, quando eles estavam separados. Mas, gente, calma, gente. Vamos olhar com carinho. Olha que hipótese legal que ela está construindo aí. Vamos olhar para isso. Vai. Mais importante do que a palavra que saiu na hora, a gente está falando, as palavras estão saindo. Vamos, Bianca. Então, as conchas, elas podem ter ido para algum lugar, porque eles estavam em volta do mar. E por isso que quando eles se juntaram, as conchas poderiam estar em qualquer lugar. Olha, interessante isso que você está falando. Eu acho que já tem um começo da hipótese. Eu acho que a gente pode amadurecer um pouco mais. Mas está muito boa essa proposta sua. Pode. Então, eu acho que é assim. Na verdade, eu não acho, eu tenho um pouquinho de certeza. Que quando... É uma hipótese. Às vezes uma hipótese. É a sua uma hipótese que quando bateu, parte disso... na maioria das vezes, para esse tipo de montanha, às vezes muito grande, às vezes ela era maior ainda quando antes da descoberta dele. As montanhas eram muito maiores porque elas eram dentro do mar. Era tipo um mar, entre aspas, né? Tipo, era tudo coberto de água. Então, viviam alguns seres lá. E os seres que morriam, eles... o fóssil deles ficavam lá. Só que essa água foi indo embora com o tempo. Depois, quando aquilo já tinha virado montanha, quando não tinha mais água, ele foi lá descobrir.
Foi lá, Olha descobriu, aí, ele foi lá e boa. descobriu. Mais um encaminhamento da hipótese. Mas vamos olhar agora para o fenômeno que acontece. Olha aqui, ó, agora presta atenção para a gente tentar reformular as hipóteses da Bianca e da Vitória a partir das evidências. Olha aqui, ó. Vamos ajudar. Você quer fazer um comentário, Matheus, antes da gente tentar reformular? Aham. Vitória falou que antes vivia embaixo as montanhas. Eu acho que quando eles se colidiram para formar as montanhas, foi a água que tá, essa água aqui do meio, ela foi para cima das montanhas e ali os moluscos formaram fósseis. Então, olha aqui, as hipóteses elas estão muito já sendo construídas de uma forma muito parecida com o que o Leonardo da Vinci falou. Essa sequência de hipóteses que vocês fizeram, vocês três. Olha aqui, ó. Aliás, vocês quatro, né? Porque teve uma hipótese antes da Ana Laura. Olha aqui. Presta atenção. Naquele momento, tinha molusco, concha do mar, presa nas rochas lá no nível do mar? Sim. Na hora que chocou? Provavelmente tinha, né? A gente vive... Olha que a gente olha para os costões rochosos, tem um monte de craca, um monte de molusco, tudo lá. Vocês já viram isso na beira do mar? Vários nas rochas na beira do mar? Várias moluscos e tudo. Agora, vocês imaginem se chegasse aqui, ó, numa praia que vocês conhecem, chegasse uma placa, fosse se aproximando e chocasse. O que ia acontecer com aqueles costões rochosos que estavam lá no nível do mar? Se quebrar? Não. O costão rochoso, a hora que bateu, a hora que trombou, o costão rochoso que estava lá no nível do mar, o que aconteceu com ele? Subiu? Ele ficou lá em cima. Desceu. Levou. Ele ficou lá em cima. E aí, os moluscos que estavam no nível do mar, naquelas rochas, onde que quando a gente vai na praia, a gente acha um tanto de molusco, no costão rochoso, na hora que trombou, o que aconteceu? Eles subiram com a montanha. E aí, ele encontrou lá no alto da montanha, por quê? Por causa disso aqui, ó. Porque na hora que trombou, eles estavam no nível do mar. Só que na hora que chocou, olha o que aconteceu com eles. Tá vendo? Imagina se tinha um molusco lá pregadinho na rocha. De repente, o que aconteceu? Subiu. Como assim desceu? Acho que eu acertei. Não, nós construímos, você ajudou, você colaborou para construir uma hipótese todo mundo junto. Nós fizemos uma conversa e nessa conversa as hipóteses foram cada vez se aprimorando e a gente descobriu esse fenômeno aqui junto. Essa que é a ideia da investigação científica. E aí a gente terminou aqui sabendo. Então, quer dizer, uma das evidências de que existiu essa movimentação de placa tectônica partiu dessa ideia de que o Darwin, o Da Vinci descobriram fósseis de moluscos no alto das montanhas. E aí eles entenderam que isso era uma das evidências que mostravam que as placas se chocavam. Bom, a gente já tem agora um tanto de investigação posterior a isso que poderia ser muito envolvente. Uma delas é um filme que as pessoas eles sobem no Himalaia e vão subir no Monte Everest. Lá no Monte Everest, elas vão subindo e cada vez a situação vai ficando cada vez mais difícil para eles, porque o ar vai ficando mais rarefeito, a neve vai chegando, e é um filme super legal. Qual que era a proposta que eu tenho? Quando a gente colocou aqui nessas investigações, a gente apareceu com duas, 3 ou 4 hipóteses importantes de investigação aqui. E tem algumas que, por exemplo, por que os animais ficaram diferentes depois da Pangeia? Outra, o que muda no clima, nas coisas que os organismos ficam... Por que os organismos ficam diferentes depois da mudança do clima, da vegetação? Por que os organismos podem ficar diferentes? Porque muitas coisas mudam. Isso, é uma hipótese. Agora, como é que o Darwin tirou essa conclusão? Como é que o Darwin entendeu isso? Nós estamos querendo agora fazer a investigação que o Darwin fez aqui. Nós estamos querendo fazer... Ele pesquisou muito. Hã?
Ele estudou e pesquisou muito pra saber. Isso. E o que nós vamos fazer? É a mesma coisa que a gente também tem a possibilidade de fazer. Então, a gente tem vários caminhos de investigação. Por exemplo, o que acontece de diferente lá no alto do Everest? Por que o Everest, as pessoas não convivem normalmente igual está aqui a gente convivendo? Por que é tão difícil subir, ficar lá? Será que por que não tem ninguém que mora no pico do Everest? Porque a temperatura, o clima. Pois é. A temperatura, as condições de vida. Isso, como, a exemplo, temperatura, o clima são diferentes. Aí a minha pergunta é a seguinte: por que o clima lá no alto do Everest é diferente do que o clima no nível do mar? Altitude. Por que a altitude faz com que o clima seja diferente lá em cima? Por que é mais difícil de respirar? Por que tem mais neve? Thiago nos explicou. Porque a atmosfera é diferente, a atmosfera é meio diferente. Mas se lá está mais perto do Sol do que... Lá está mais perto ou mais longe do Sol do que o Sol? Mais perto. Mais perto. Então, se está mais perto do Sol, por que é mais frio? Porque o clima da China tende a ser mais frio. Isso apareceu no episódio de Doc. O Doc, ele falou que queria cozinhar um ovo. Aí ele foi pro topo do Everest. Falou, opa, acho que não vai cozinhar um ovo, porque é frio. Esse mesmo fenômeno aconteceu aqui pertinho do Brasil, na Cordilheira dos Andes. A mesma coisa aconteceu. Eu fui lá. Na Cordilheira dos Andes. Quem já foi lá no Chile, já... Ou seja, por que no alto da Cordilheira dos Andes é bem mais frio do que lá no nível do mar? Porque do sul, é mais perto do sul, onde é mais frio. Será? Ou seja, que sim. Aqui nós temos será que e as montanhas? E a montanha, por exemplo, os Andes, tem região dos Andes que é subtropical, que é perto do Equador. Então, não sei não, desculpa aí. Essa é uma boa investigação. Por que é mais difícil de respirar nos Andes? Por que é mais frio lá no alto dos Andes? O que acontece? Que tem essa toda... E agora, essa é uma linha de investigação. Outra linha de investigação, por que os animais, depois da Pangeia, se transformaram? E aí, trazendo as perguntas que aconteceram aí. Será que as aves são mais próximas dos dinossauros do que os jacarés, por exemplo? Será que isso aconteceu ou não? Agora, outra pergunta. Quais animais que viviam na época da Pangeia e quanto tempo que tem que a Pangeia era junta? Essa tem um monte de possibilidade de investigação. Aí, a minha pergunta para vocês é a seguinte: vocês vão começar a aula. E aí nós vamos ver o ritmo de aula que vocês vão ter. Mas eu quero saber assim, se vocês gostaram desse encontro, dessa discussão que nós fizemos, e se vocês topam a gente, de vez em quando, fazer mais alguns para a gente descobrir mais coisas a partir dessas evidências que vocês estão descobrindo aqui a partir dessa pesquisa científica. Queria ouvir a avaliação desse encontro que vocês fizeram aqui agora com a gente e como é que a gente pode desenvolver mais esse trabalho aqui, se vocês topam, primeiro vendo o ritmo que vocês vão ficar na aula. Se for muito pesado, aí a gente define no grupo. Ah, não, agora está muito pesado, vamos fazer outra coisa e tal. Agora, se vocês topam, de vez em quando, a gente ir fazendo essas brincadeiras. Eu mando um vídeo, vocês assistem um filme, mando as perguntas depois que vocês assistirem o filme e a gente discute as respostas às perguntas do filme. Por exemplo, do Himalaia ia ser bem legal. Eu mandaria o link do filme, vocês assistiriam o filme e a gente investigaria o filme. Entenderam? Sim. Ô, tio Carlos, inclusive falando em filme, eu não sei se você já viu um filme, o filme chama A Chegada. Ah, conheço. É sobre um negócio alienígena, que eles tentam descobrir um negócio alienígena. É muito doido. Depois você vê. Tá bom. Agora, então, eu quero ouvir... uma teoria. Tá bom. Agora eu quero ouvir todo mundo a avaliação de como é que viu, como é que ficou. E assim,
vamos ficar tranquilos, porque esse é o primeiro momento, alguns mais falantes, outros mais calados. Mas isso a gente vai organizando ao longo do tempo. Não vamos se preocupar com isso. Mais importante é como que cada um viveu, como cada um viveu esse momento agora de aprendizagem. Se achou legal, se não, e se topa. De vez em quando, depois de a gente ver o ritmo das coisas da escola, se topa fazer mais alguns desses. Vamos começar? Pela minha linha aqui, ó, eu vou começar pela Bia Sofia, que é a primeira que está aqui. Pode falar, Bia. Eu gostei muito da experiência, muito legal, porque é diferente e a gente poder discutir sem tipo, ter uma resposta mais certa que a outra, você tem uma resposta mais errada que a outra. São duas hipóteses, a gente vai descobrir tudo junto. Muito legal. Obrigado. Então você gostou. E você topa em outro momento a gente fazer mais uma dessa? Sim. Tá bom. Achei muito legal. Tá bom. Vitória. Eu achei muito interessante porque às vezes a gente tem uma hipótese sobre uma coisa, a gente pode visualizar as outras hipóteses das pessoas. Então, eu acho muito legal. E eu topo sim. E mais ou menos essa coisa que Bia falou mesmo, que não tem resposta certa para as coisas. Porque sempre foi assim. Eu tinha uma hipótese para alguma coisa, alguém tinha uma hipótese mais certa do que a outra. Não tem isso. Cada hipótese tá certa, assim. Por mais que seja muito fora da caixa, outra muito dentro, tá certo. É uma hipótese. Isso. E vão sendo complementares. Um vai ajudando o outro a pensar e a melhorar as suas hipóteses. Não tem essa história de, você tá certo, eu tô errado. A gente vai melhorando as hipóteses. Ótimo. Você topa então, né? Eu topo. Tá bom. Matheus. Eu topo com certeza fazer outra. E eu gosto também pela mesma coisa que a Bia Vitória falou, que não tem uma resposta certa para uma determinada pergunta. E aqui uma outra coisa que tem aqui e não tem em outro lugar é que você pode falar a sua hipótese, não importa a qualquer hora, você pode falar a sua hipótese. Diferente na escola, que você tem uma hipótese muito boa, mas você não pode falar porque a pessoa não deixa. Aqui é muito bom, aqui é muito melhor assim, eu quero fazer de novo, eu topo fazer de novo, eu achei bem top. Tá bom, obrigado, Matheus. Joia. Ana Laura. Eu achei muito legal, eu achei diferente, principalmente porque a gente sempre está acostumada a ter uma resposta certa, correta, sem a gente tipo, colocar a cabeça para pensar, tá ali, tá escrito isso, aquilo que tá certo, aquilo que eu vou concentrar. Então, pra gente poder saber mais coisas, pra gente saber curiosidades, investigar mais. E eu concordo com todos os outros três que falaram. E eu topo. Que bom. Tá joia, Ana Laura. Obrigado. Bianca. Então, eu achei bem interessante essa experiência, porque a gente aprende mais do que a gente a gente aprende na escola, mas a gente pode aprender um pouco mais a fundo. A gente pode expressar nossas ideias, complementar com outras. Eu achei super interessante, eu topo sim fazer isso de vez em quando. E eu achei muito interessante, porque cada um tem sua opinião. E quando junta todos, eu acho que foi uma coisa bem legal. Que bom. Obrigado, Bianca. Ótimo. Manu. Eu gostei muito desse. Foi um projeto bem divertido de fazer assim, porque a gente vai investigando. Aí são fatos que eu não sabia. E a gente vai procurando, analisando. Como detetives, assim, eu achei muito legal. Também, cada um tem opinião. E se a gente, essas opiniões, como a Bibi falou, vai ficar ainda melhor e a gente também ajuda a criar uma opinião só nossa. E eu achei bem divertido. E eu estou sem fazer outra vez. Tá ótimo. Obrigado, Manu. João Vitor. Eu achei divertido fazer isso. Aliás, às vezes a internet dava uma cortada. Meu pai e minha mãe usando a internet, né? Então a internet tá bem ruim. Internet é bem ruim. Sugestão é que a gente fizesse isso em 14 dias. Você já tem uma ideia de 14 em 14 dias? Vamos ver o ritmo que vocês vão ficar na escola? Porque assim, sabe por que eu estou fazendo isso? Porque o que acontece? Isso que vocês estão fazendo, que eu estou fazendo aqui agora com vocês, é tudo que vocês estão estudando mesmo.
vocês estão estudando litosfera, vocês estão estudando manto, estão estudando a crosta, e a proposta que eu fiz do vídeo do Himalaia tem a ver com a próxima, com outra matéria que vocês estudaram, que é a atmosfera. Por isso que eu estou fazendo a proposta disso também. Eu gostei da sua ideia, João Vitor. Talvez, se a gente conseguir ir estudando ciências desse jeito, acompanhando, por exemplo, o próximo gerador, o próximo disparador ser o Himalaia, a gente vai estudar a atmosfera inteira. Nós já estudamos agora a parte de baixo, agora nós vamos estudar a atmosfera. Essa pode ser um bom caminho, porque aí a gente não fica longe do que vocês já estão estudando em sala de aula. Ok? Ok. Então tá, eu vou mandar para vocês o Everest e aí faço uma proposta. E aí a gente fica com calma. Dependendo do ritmo que vocês estiverem na escola. Dependendo do ritmo que vocês estiverem na escola, a gente faz. Se não, a gente fica tranquilo. Tá bom? Gente, eu estou muito feliz. Eu gostei muito desse trabalho. Achei essa investigação sensacional. Então, acho que a gente pode... Se vocês toparem... eu queria compartilhar com vocês mais uma coisa. A gente está fazendo isso como uma experiência bem para ajudar mesmo a própria escola de vocês. As pessoas têm acompanhado, algumas pessoas têm acompanhado, a Rita tem acompanhado esse movimento que vocês estão fazendo. Então, vocês estão participando de um movimento assim, bem inovador, e vocês estão sendo os responsáveis por um modelo de inovação dentro da escola de vocês, tá bom?